Olá, meus queridos, aqui professor Jussival, aula de filosofia agora nesse momento, onde nós iremos trabalhar uma temática importante do livro de vocês, faz parte do quarto capítulo de vocês, da página de número 66 até a página de número 89, está aí contemplado no livro de vocês, tá? Sobre a consciência, seria o título, né, do nosso quarto capítulo. E eu vou dividir aqui o nosso livro em duas partes, essa temática, né? A consciência parte 1, que eu vou trabalhar e vou colocar agora, e vocês estão assistindo, e a consciência parte 2 vai ser na próxima semana, tá bom? Que é para nós justamente discutirmos isso passo a passo, para que a gente não se alongue tanto num vídeo. Um vídeo com muitos minutos fica enfadonho e certamente para vocês não é legal. Então vamos dividir em duas partes. A consciência, parte 1 agora, e a consciência, parte 2, na próxima aula, tá bom? Então vamos lá. Bem, gente, no quarto capítulo de vocês, na disciplina de filosofia, tem uma parte que trata sobre a consciência. E aí, embora seja uma coisa assim tão simples, simplória para se discutir, mas ela torna-se um pouco mais complexa quando você vai analisar o todo. Então vejam bem, primeiro é necessário a gente entender, na parte de introdução, para que serve e o que é o objetivo, qual é o objetivo da consciência. Segundo os estudiosos, os filósofos, a consciência serve para prestar atenção aos nossos mínimos atos, emoções e pensamentos. É a junção, é o somatório de tudo, dessas três situações humanas, os seus atos, suas emoções, seus pensamentos, que vão formar aquilo que nós chamamos de consciência. Então vamos lá analisar a situação filosófica que está aí na página de número 67 do livro de vocês, que diz assim, um texto simples chamado A Ecologista e a Psicóloga. E diz assim o texto: em uma região coberta pela Mata Atlântica, uma ecologista, Lia, recebe a visita de uma amiga. Como está exuberante e belo este bosque? Sim, ele está recuperando sua rica biodiversidade. Não derrubo nenhuma árvore e plantei muitas espécies nativas, principalmente frutíferas. Por que frutíferas, Lia? Porque seus frutos servem de alimento para os pássaros e a fauna terrestre local, favorecendo sua reprodução. Além disso, os animais espalham as sementes contidas em seus excrementos por todos os lados, o que multiplica a floresta. Eu nunca tinha pensado nisso. Seria ótimo se todos aprendessem essas coisas e agissem da mesma forma. Seria, mas a verdade é que eu também já fiz muita besteira acreditando que era o correto. Lamento até hoje é que antes eu não sabia tudo isso. Eu não tinha consciência. A consciência, sempre ela, concluiu rindo a amiga, que é psicóloga. Então veja bem, vamos analisar aí o fato, né, dessa pequena história. É a junção, é o encontro de duas amigas, uma com consciência ecológica e a outra vai perguntando, interpelando ela, até que ela vai dizendo que ela não tinha a consciência ainda de que fazer todo aquele tratamento daria uma rica biodiversidade, um aumento de vida natural naquele bosque que ela tem. Então, gente, em cima disso, nós vamos tentar entender o que seria a consciência. Perceber o que acontece, é o tópico 1 aí que nós estamos colocando. O que é a consciência? Bem, gente, nós vamos trabalhar agora nesse momento dois grandes pensadores. Um médico, cientista, chamado Antônio Damasio, esse rapaz aí da foto colorida, e o outro chamado Pierre Teilhard, esse rapaz aí da foto preto e branco, né? Um é filósofo, o Teilhard é filósofo, e o outro é médico e cientista, é o Antônio Damasio. Um é francês e o outro é português. Então eles vão analisar e vão fazer um pequeno estudo do que é a consciência. Então o que é que o Antônio Damasio faz? Quais são os questionamentos que ele faz em relação ao que seria a consciência? No livro de vocês, na página número 69, tem um pequeno texto que diz assim, está até em vermelhinho, ele diz assim: o que pode ser mais difícil do que saber como sabemos? O que pode ser mais grandioso que o fato de entender que ter consciência torna possível e mesmo inevitável nossa interrogação sobre a consciência? Isso é uma pergunta clássica que o Antônio Damasio faz. Então, em cima do que o Antônio Damasio estudou, ele vai nos propor que
A nossa mente, ela está ligada por um fenômeno. O fenômeno do conjunto do pensamento, da imaginação, da emoção, da memória e do conhecimento. Então é o somatório disso que vai gerar a consciência. Ele amplia muito mais ainda. Ele diz que é pensamento, imaginação, emoção, memória e conhecimento, né? Já o Pierre Teilhard está dizendo o seguinte, que há um processo lento de evolução do pensamento humano, o que vai gerar essa consciência agora, dentro da atualidade. Mas ele vai dizer que isso vai surgir lá no comecinho dos tempos, quando aquele processo de evolução natural da espécie, que tanto a ciência defende, que aí nós temos dois lados, né, do surgimento da vida da Terra, que seria nós somos oriundos de Adão e Eva, e o outro, a teoria da evolução da espécie, né, defendida pela ciência. Então, essa teoria evolucionista, ela é uma teoria que ela vai dizer que o homem só tem consciência naquele último naquele último estágio da evolução humana, chamado de Homo sapiens sapiens, que é onde o homem tem consciência de sabe o que sabe. Então, para Teilhard, ele está colocando aí que essa evolução da mente humana, né, esse grau de consciência humano, ele vai ser adquirido paulatinamente, lentamente, assim como também foi nesse processo de evolução, tá bom? Bem, os dois também vão analisar e observar a consciência dentro do seguinte aspecto. Vai dizer, os dois, aliás, vão defender essa ideia, de que observando a consciência é necessário você compreender que para você chegar ao grau de consciência é necessário você fazer alguns exercícios. Por exemplo, o exercício da introspecção. Eles falam que é importante nesse momento ter a meditação. A meditação nada mais é do que muito explorado, principalmente na região oriental. Os chineses, os japoneses são muito adeptos daquilo que nós chamamos de meditação. Para alguns de nós aqui ocidentais, que tinha mergulhado muito mais na questão emocional, mais das orações, para eles lá é meditação. E aí é desse aspecto aí que ele defende um mergulho da consciência dentro de si mesmo, né? E aí, isso é um processo natural. Mas nós temos também um processo científico, chamado de neurocientífico, onde nós vamos trabalhar a mente e a ciência. Esse sentimento de si e do objeto é o ato de se conhecer e também de se sentir, tanto defendido pelo Pierre Teilhard. Ele está colocando que se é um exercício natural, de você fazer aquilo que nós vamos chamar aí você está aí fazendo o que os orientais sempre fazem, que é a meditação, aqui, nesse momento, nesse análise de pensamento dele aqui, não é mais a questão natural da meditação, mas agora é a questão científica mesmo, tá bom? Que ele vai chamar de neurocientífico, tá? Bem, passar aqui para a gente poder ver aqui a segunda parte desse slide. Bem, vamos lá. A outra também é consciência e identidade, né? É a relação entre o nosso passado e o presente, que ele vai chamar de construção da identidade. Como é que se dá isso, professor? Ele está dizendo que a nossa consciência ela é formada aos poucos. Ela é formada lá quando a gente nasce, né? A gente está entre os nossos pais, os irmãos, em casa. Depois, quando você sai fora, vai para outro lugar, você também vai adquirindo outro grau de conhecimento e também de consciência. E ele está dizendo que essa construção da identidade nossa, ela sempre está dentro do nosso passado, como referência, e também dentro do presente. Ele defende que existe uma construção sempre da nossa identidade. A nossa identidade, ela nunca vai estar pronta e acabada. A gente vai estar sempre em construção. E aí é em cima disso que nós vamos agora avançar dentro daquilo que chamamos de consciente e o inconsciente. Por quê? Porque eles perceberam, os cientistas que estudaram a consciência humana, perceberam que as pessoas podem fazer, nós podemos fazer algo inimaginável. Né? Você diz, eu não sou capaz de matar ninguém, de repente você mata 1, 2, 3. Foi o que aconteceu. Né? Aí em cima disso é que foi necessário ter pessoas que pudessem entender e começassem a estudar muito a mente humana. E aí ele encontrou o consciente e o inconsciente. Né? E aí é que vai surgir também aí uma nova ciência, a psicologia, né? Por causa das ações estranhas da consciência humana é que vai surgir o seu estudo. Eu acabei de enumerar aqui um exemplo clássico. E é em cima disso que vai surgir aí dois grandes cidadãos.
Um chamado Sigmund Freud, acho que você já ouviu falar muito dele, e o outro Carl Gustav Jung. Esses dois vão analisar um pouco mais do que seria essa consciência e essa inconsciência humana, tá bom? Então vamos lá. O Sigmund Freud é um austríaco, acho que muitas pessoas já viram a imagem dele, no próximo slide eu vou mostrar a imagem dele. Né? Ele nasceu em 1856, morreu no ano de 1939. Ele é conhecido como o pai da psicanálise. O que é o pai da psicanálise? É aquele cara que ele vai analisar o seguinte: poxa, todo mundo busca, né, a cura para uma dor no braço, na coluna, na perna, mas muita gente também busca a cura disso aqui, da mente. Vai buscar psiquiatra, psicólogo. E quem foi quem começou a trabalhar a cura desses males humanos da nossa mente? Esse cara chamado Sigmund Freud, né? Muita gente, inclusive, utiliza até a expressão Freud explica, ou seja, é a análise da mente humana que ele estudou tanto que ele explica todos os problemas, as suas teorias defende e explica todos os problemas relacionados à vida humana. Então vamos lá. Ele estuda os seguintes sentimentos e ações humanas. Ele estuda a sexualidade, principalmente a libido. Gente, quando ele pegou as suas teorias, onde ele defendia inclusive que as crianças tinham desejos sexuais, isso foi uma pancada para a época. Imagina aí, final do século XIX, o cara dizer que as crianças sentiam desejos sexuais. Já imaginou a confusão que foi? Né? Então, ele vai defender também essa sexualidade. Ele vai falar a respeito do id. Id, eu vou aqui fazer a pequena leitura rapidamente do que seria esse pensamento da id, que ele coloca aqui. Ele vai colocar como sendo as pulsões, isto é, os impulsos corporais e os desejos inconscientes mais primitivos e indistintivos, né? Basicamente relacionados com a libido, ou seja, sexualidade e a id, né? Depois ele também vai analisar um estágio da mente humana chamado de superego, onde ele vai dizer que vai surgir aonde? Na infância, onde nós estamos dentro de nossas casas, onde você está ouvindo sempre o não. Menino, tu não pode pegar na geladeira. Menino, não liga a televisão. Tu não pega a caneta e risca a parede. Não, não, não e não. Então, nesse momento aí, ele vai entendendo que é a partir desse superego que vai sendo formatado dentro de casa, onde a criança vai observando o não como um processo de aprendizado. Ele vai chamar de superego. Esse é um estágio para alcançar o ego. O que é o ego? É quando você sai da sua residência, da sua zona de conforto, quando você cresce, você torna-se jovem e adulto e você vai para o mundo exterior. E aí quando você faz a interação com esse mundo externo e entende que o mundo externo não é tão protetor como a tua casa e onde os nãos não têm tão significado assim, aí ele vai entender que isso aí é a formação humana do estágio final chamado de ego, que é a interação com o mundo externo, tá bom? Bem, Carl Gustav Jung nasceu em 1875 e morreu em 1961. E ele vai discutir a sua tese chamada de inconsciente coletivo. Ele discordava do Freud em relação à sexualidade humana. Ele não concordava que pudesse estar discutindo a sexualidade, principalmente das crianças, mas ele dividia o estágio da nossa mente humana em 3 estágios. Primeiro, o reducionismo, onde ele vai dizer que a explicação explicar os fenômenos complexos como simples, ou seja, ele vai dizer que todos os problemas que são muito cheios de coisas para resolver, muito complicados para resolver, para ele é uma tarefa muito simples, ou seja, vai reduzir a importância daquele problema, chamado de reducionismo. E vamos lá então e também ele vai dizer que nós temos também uma outra coisa, outro estágio também de ato falho, que é a ação de dizer ou fazer algo por engano. Quantos de nós não já fez isso? Disse ou fez algo por engano? Esse é o que nós chamamos de ato falho, estudado muito por Carl Gustav Jung. E por último, a projeção, onde ele vai dizer que haverá uma ação, né, a ação que um indivíduo projeta no outro as suas ações e sentimentos. É quando você começa a colocar muito defeito no outro e você está com o mesmo defeito. É quando você consegue perceber erro no outro, mas você está errando da mesma forma. Isso é chamado de sentimento de projeção, produzido na mente humana.
Então, gente, esses dois caras são muito importantes para nós entendermos esse grau de consciência humana, tá bom? O Sigmund Freud, esse cidadão aí de barba que está aí, e o e o Carl Gustav Jung, esse cidadão aí de bigodinho que está logo aí à sua direita, tá bom, gente? Um abraço. Na próxima aula vamos dar continuidade para encerrar essa temática sobre a consciência, parte 2, tá bom, gente? Um abraço e até a próxima oportunidade.